Muito bem. Então, escrever em notação científica é escrever o número com base de 10. Se o expoente é positivo, significa que você está multiplicando aquele número por 10 tantas vezes, tantos forem os números, o valor do expoente. Se ele é negativo, você está dividindo por 10. Então, como é que a gente escreve em notação científica? A ideia da notação científica é deixar sempre um algarismo significativo antes da vírgula. O que é algarismo significativo? É um número diferente de zero. Então, você vai deixar a vírgula, num número entre 1 e 9, ok? Então, quando a gente escreve em notação científica, você vai trazer essa vírgula que está aqui. Quando o número não tem vírgula aparente, a vírgula está no final, né? Então, você vai trazer essa vírgula, que nesse caso aqui, nesse item A, está aqui, para a primeira casa diferente de zero. Então, aqui depois do 2, ok? Então, esse número vai ficar 2 vezes 10. E qual vai ser o expoente? O expoente vai ser o número de casas que a vírgula andou. Então, a vírgula está aqui, ela vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, vai ser 10 na 6. Ok? Todo mundo conseguiu entender isso? Sim? Tranquilo? Sim, tá massa. Beleza. Próximo, eu tenho 33 bilhões, né? Vou trazer de novo a vírgula que está aqui para a primeira casa diferente de zero. Então, vou colocar ela aqui entre o 3 e o 3. Então, vai ficar 3,3 vezes 10 na... Qual é o expoente? 3, 6... 9. 9, 10, né? Porque eu vou colocar ele aqui. No meio do 33, isso. Isso. Então, o expoente é 10. Isso. Ok? Qualquer coisa me interrompam, tá? Siga. Tá. Tudo que eu postar para vocês vai ser sempre no Siga, tá? Tá tudo no Siga sempre. Esses exercícios estão no Siga também, tá? Acho que eu vou abrir aqui o Siga para mostrar para vocês como que é a minha organização, mas é sempre na página principal, tá? Na página principal vai ter os conteúdos, né? O que foi discutido, e aí em seguida vai ter a videoaula, vai ter os exercícios, os slides, o que precisar daquela aula vai estar lá. Ok? Quer falar alguma coisa, Guilherme? Não? Seguimos, então, letra C, podemos? Podemos. Uhum. Então, de novo, vou trazer a vírgula, que está lá no final, para a primeira casa diferente de zero. Então, vai ficar aqui no 5. 5,47. E, geralmente, a gente usa 2 casas depois da vírgula de precisão, né? Então, aquele 8 lá não precisa colocar, ok? Então, tá. Então, vai ficar 5,47 vezes 10 na... A vírgula tá aqui, ela vai andar 3 casas aqui, 6, 7, 8. Isso? 3, 6, 7, 8. Confere? Confere? Sim. Sim, beleza. Agora, na letra D, é o caso onde o número é muito pequeno, é 0, alguma coisa, né? Então, de novo, eu vou usar o mesmo método. Vou trazer a vírgula sempre para uma casa diferente de 0. Então, essa vírgula que está aqui, ela vai ficar na frente do 8. Então, você tem que contar o 8 também, ok? E aí, a gente conta o número de casas que a vírgula anda, não o número de zeros. Esse zero que tem antes da vírgula aqui, por exemplo, a gente não conta. A gente só vai contar da vírgula para frente. Ok? Então, tá. Então, a vírgula tá aqui, ela vai andar 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Concordam?
Então, vai ficar 8 vezes 10. E como eu estou andando da esquerda para a direita, o expoente é negativo. Certo? Era menos 7? Não lembro mais. Sim, era 7. Menos 7, né? Ok? Entenderam a questão D? Tranquilo até aí? Tudo bem? Sim, sim. Sim, sim, sim. Então tá. Item E. Vou trazer a vírgula de novo para a primeira casa diferente de zero. Então vai ficar 5,17 vezes 10 na... E aí conta os expoentes. O número de casas, né? Que vai ser o expoente. 3, 6, 9, 10, 11. É isso? Certo? Isso aí, professor. Beleza. A questão 2 também é para escrever os números ali em notação científica, só que aí ele dá alguns exemplos reais, né? O volume da Terra, o volume do Sol, etc. Letra A, o volume da Terra. Então tem aquele número ali grandalhão, que eu nem sei ler aquilo ali. E aí a gente vai escrever em notação científica. A vírgula está aqui, vou trazer ela para cá depois do U. Então vai ficar 1,07 vezes 10 na... Quanto que dá o expoente? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21. Confere? Confere? Metros cúbicos. Item B, vou trazer a vírgula para o primeiro número diferente de zero, então ela vai ficar 1,4 vezes 10 na... A vírgula está aqui, vou andar 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 25, 26, 27. Isso aí? Um vírgula 4 vezes 10 na 27 metros cúbicos. Item C vai ficar, a vírgula tá aqui, vai vir para cá na frente do 5. Então, vai ficar 5 vezes 10 na 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17. Certo? Então, a idade do universo é 5 vezes 10 na 17 segundos. 5.000 quilogramas. 5.000 quilogramas, então vai ficar 5 vezes 10 na 3 quilograma. Tudo bem até aí? Estão acompanhando? Se vocês não falam nada, eu vou seguindo. Eu não sei, foi a idade que eles deram, né? Tempo, unidade de tempo é segundos no SI, né? Thomas, por que você colocou um monte de ponto de interrogação? O que quer dizer, professora, o volume do Sol? É a massa do Sol, é isso? Não, o volume. Não? O volume. Não, o que seria isso? O volume da esfera, né? Ah, tá. Isso mesmo, Tiago, por causa do SI, né? Do Sistema Internacional de Unidades, que é o segundo. Muito bem. Você tinha alguma pergunta, Thomas, que encheu de ponto de interrogação? Ou era essa mesma que o... Foi o Felipe que perguntou? Foi? Nada? Posso seguir? Ah, tá. Ok. Qualquer coisa vocês me chamam no microfone, porque eu não consigo ficar vendo o chat, tá? Que aí eu tô aqui na outra tela. Tudo bem? Posso seguir, então?
Letra E, massa de uma partícula de poeira. Nossa Senhora. 0,0. Vou trazer a vírgula que está aqui para depois do 7. Então, eu conto o 7 também. Então, vai ficar 7 vezes 10 na 3, 6, 9, 10. Isso menos 10, porque eu estou vindo de lá para cá. Da esquerda para a direita. E a unidade é... Quem que está chegando agora? E a unidade é quilograma. Oi? Meu Deus do céu, olha essa F. Oi? Aquela F ali, minha cabeça bugou com tanto zero, amê. É ruim, né? Eu também vou bugar agora, vocês vão ver. Então, letra F, massa do próton. A virgulinha tá aqui e eu quero trazer ela para cá. Então, eu tenho que contar tudo isso daqui. Vai ficar 2 vezes 10 na... Tá aqui, vamos lá. 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, 24, 27. Confere? Dá uma embalharada nos olhos, né? Oh, caramba. Dois vezes 10 na menos 27 quilogramas. Ok? Muito bem. Entendido, então, como escrever com notação científica? Questão 1, questão 2, tranquilo? Então, vamos à questão 3. A questão 3, ela fala sobre os prefixos, tá? Então, sempre que vocês virem uma unidade com duas letras, como aqui no nanosegundo, a primeira letra representa um prefixo que representa uma base de 10 e a segunda letra é a unidade. Por exemplo, a gente dá a nossa massa sempre em quilograma, né? Por que a gente diz que tem 60 quilograma? Esse K na frente do G, o que ele representa? Ele é um prefixo, o quilo, que representa 10 na 3? 3. Então, 60 quilos, tem alguém tentando entrar, peraí. 60 quilos são 60 vezes 10 na 3 gramas. Então, isso aqui que era para fazer na questão 3. Era para, ao invés de escrever com os prefixos, representar eles com a base de 10. Letra A, por exemplo, 3 nanosegundos. O nano representa 10 na... Alguém sabe? Menos 9. Então, é 3 vezes 10 na menos 9 segundos. Ok? Acompanharam? Item B. 1 miligrama. O milímetro, mililitros, miligramas, representa 10 na menos 3. Então, é 1 miligrama é 1 vezes 10 na menos 3 gramas. Ok? Estão acompanhando? Carambola. Letra C, 8 decímetro. O desse representa 10 na... menos 1. Vocês não entenderam esses prefixos na aula? Pode falar, gente, que daí eu explico. Olha, eu acho que a gente até entende, mas decorar tudo é complicado. Não decorar, mas lá na aula tinha, né, uma tabelinha. Porque na verdade... Física é ruim. A minha memória para física é ruim, eu esqueço essas coisas facinho. Tá bom, tá bom.
é que tem algumas que a gente usa bastante, né, que é bem usual do nosso dia a dia, que a gente precisa lembrar, né, como o quilo, o mili, o mega, o giga, isso tudo faz parte do nosso dia a dia, né? 5 micrômetros. O micro representa 10 na menos 6. Então, fica 5 vezes 10 na menos 6 metros. Item E, 4 megawatts. E vocês usam isso bastante também na área técnica, né? Milivolts, miliohm, megawatts. Não usam? Megawatts, miliamperes em geral, nanômetros até, casos específicos. Então, precisa saber. O mega representa 10 na... Se vocês usam, vocês precisam saber. 10 na... 9? Eu chuto que é 6. Aí, Erramos tudo. É 6 também. é 6, né? 6 watts. E, letra F, o giga, que é 9, né? Oh, caramba. Certo? Tranquilo? Entendido? Alguma dúvida dessa questão? Acho que tudo certo. Beleza. Creio que não, professora. Creio que não tem dúvida? Ou que não entenderam? Creio que não tenho dúvidas. Ah, ok. Então, questão 4, operações com base de 10. Então, essas operações são as operações básicas, né? Só uma subtração, multiplicação e divisão. E elas têm algumas características um pouco diferentes das operações usuais quando a gente tem base de 10. A soma e a subtração, por exemplo, a gente vai somar e subtrair os valores da frente, vai manter a base de 10 e vai manter o expoente, ou seja, não faz nada com a base de 10, só repete, não faz nada com o expoente, só repete. Mas a gente precisa ter cuidado, que para somar e subtrair, a gente só pode somar e subtrair se os expoentes forem iguais, ok? Se eles não forem iguais, a gente precisa andar com a vírgula para que eles fiquem iguais. Estava só aceitando alguém aqui. Ok? Então, letra A. 2 vezes 10 na 12, mais 3 vezes 10 na 12. Vou somar os números da frente. 2 mais 3 fica 5. Mantém a base de 10, mantém o expoente, que é 12. Então, fica 5 vezes 10 na 12. Tudo bem? Ih, que droga, tem um bicho chato aqui me incomodando. Subtração é a mesma coisa, a gente vai diminuir os números da frente, mantém a base de 10, mantém o expoente, porque eles são iguais aqui, tudo bonitinho. Então, fica 4 menos 3, 1, vezes 10 na 13. Ok? Tudo bem até aí? Sim. Se vocês não falam nada, eu vou continuando, tá? Vocês podem me interromper a qualquer hora. Creio que é tudo certo. Então tá. Item C é uma subtração. Oi? No 1 vezes 10 elevado a 13, precisa mesmo do 1? Ou dá para só escrever Não, 10? Pode deixar só 10 na 13, né? Certo. Quando não tem nada na frente, a gente subentende que é 1, né? Agora, na letra C, a gente tem uma subtração, só que os expoentes não são iguais. Eu não posso somar nem subtrair, nesse caso, quando os expoentes são diferentes. Primeiro, eu tenho que deixar eles iguais, para depois eu fazer a operação soma ou subtração. Como é que eu faço isso? Eu faço isso mexendo na vírgula. Eu mudo o número do expoente mexendo com a vírgula. Quando eu ando com a vírgula para direita, diminui o expoente. Então, se eu ando uma casa para cá, diminui 1
uma casa no expoente. Se eu ando 2, diminui 2 e assim por diante. Se eu ando para a esquerda, aumenta o expoente, ok? Então, se eu quiser fazer o 14 ali do expoente virar 12, o que que eu faço? Vou fazer em vermelho aqui para ficar mais fácil para vocês enxergarem, tá? Então, primeiro eu vou fazer o 14 virar 12. Se eu quero diminuir o expoente, eu tenho que andar com a casa para cá. Como é que eu ando com a casa para cá sem mudar o número? Eu acrescento zeros. Então, se eu ando 2 zeros para cá, diminui 2 casas no expoente. Então, vai ficar 300 vezes 10 na 12. Ok? Acompanharam? Eu não entendi, pode explicar de novo? Oi? Pode explicar de novo? Posso. Ai, que saudade de um quadro. Vou ficar formatando essas coisas aqui. Tá. Eu só posso somar ou subtrair se os expoentes forem iguais, ok? Ok. Dado isso, nesse item C, eu tenho um número onde o expoente é 14 e outro número onde o expoente é 12. Eu não posso subtrair desse jeito, tá? Porque a grandeza desses números são diferentes. Eu só posso somar ou subtrair se esses valores, se esses expoentes forem iguais. Eles não são, então eu preciso mexer com a vírgula para que os expoentes fiquem iguais. Não. Quando eu ando com a vírgula para a direita, diminui o número do expoente. Então, eu disse que ia botar em vermelho, não coloquei, né? Pera. Então, o número que eu tenho original é 3. Como é que eu faço para andar para a direita? Acrescenta 0, ok? Se eu coloco 2 zeros aqui, diminui 2 números no expoente, entendeu? É aquilo que eu falei lá no início, ó. Deixa eu escrever aqui para não coisar. 2 vezes 10 na 2 é igual a 200. Se eu andar com a vírgula 2 casas para cá, o que que vai acontecer com o expoente? Aumenta 2 números no expoente, ok? Ou, se eu fizer ao contrário, né? Eu tô no 2 e eu coloco 2 zeros aqui, o que que vai acontecer? Diminui 2 zeros no expoente. Entende? O número de casas que você anda com a vírgula para a direita é o número de expoente que vai diminuir. No caso, na letra C, eu tenho um expoente é 14 e no outro é 12. Então, a diferença é 2, certo? É o número de zeros que você tem que colocar na frente do 3 para que o expoente diminua 2 casas. Conseguiu entender? Sim. Beleza. E aí eu não faço nada com o segundo número, porque agora os expoentes são iguais. E aí diminui como a gente estava fazendo nos outros lá. Vai ficar 300 menos 15, que dá 285. Mantém a base de 10, mantém o expoente que é 12. Ok? Então, fica 285 vezes 10 na 12. Agora, se ao invés de fazer o 14 virar 12, eu quiser fazer o 12 virar 14, dá? Dá o mesmo resultado, tá? É igual, tá certo também, ok? Como é que a gente faz para o 12 virar 14? Quando eu quero diminuir o expoente, eu ando para a direita, que foi o que a gente fez ali, que virou 300 vezes 10 na 12, ok? Quando eu quero aumentar o expoente, eu ando para a esquerda. Então, o primeiro número a gente não vai fazer nada, ele vai ficar igual. O primeiro número vai ficar igual, 3 vezes 10 na 14. E aí, o segundo número, eu vou andar. Eu quero aumentar 2 casas no expoente, então eu tenho que andar 2 casas para cá. A vírgula está aqui depois do 15, certo? Então, eu vou andar 1 casa, 2 casas.
Então, vai ficar 0,15 vezes 10 na 14. Acompanharam? Conseguiram entender? Sim. Sim? Sim. Tranquilo? Beleza. E agora, daí, eu posso diminuir os valores. Diminuir os da frente, 3 menos 0,15 fica 2,85 vezes 10 na 14. Mãe, deixa eu mostrar os gatos. Não. Gato, deixa. Deixa eu mostrar só o frajola. Ah, deixa ela mostrar, prof. Mostra. Já Mostra os vendo. gatos aí. Mostra os gatos. Quem que é esse? Esse é o frajola. Ah, que lindo. Tchau, Aí, ó. Frajola. Que amorzinho. Tive que esconder os passarinhos. Os gatos. Ok, então entenderam a letra C? Tanto faz fazer um ou fazer o outro, tá? Tanto faz diminuir o expoente ou aumentar o expoente. O resultado no final vai ser o mesmo, né? Porque se eu pegar esse número aqui, 285 vezes 10 na 12, e andar com a vírgula 2 casas para cá, o que vai acontecer com o expoente? Vai aumentar 2 casas. Então, vai ficar 2,85 vezes 10 na 14, que é o resultado que a gente obteve fazendo a outra forma. Ok? Então, tanto faz fazer um ou fazer o outro. Os dois tá certo. Oi? Professora, no caso, quem fez não precisava fazer os dois modelos, só um. Não. Tá bom. Só um. Eu tô mostrando as duas formas para vocês verem como faz, tá? Mas só um tá certo. Beleza? Beleza. Obrigado, prof. Nada. Item D. No item D, tem uma soma com número decimal e uma com base de 10. Eu sei que eu só posso somar se os expoentes forem iguais. Então, eu vou transformar esse número aqui, que está escrito na forma decimal, em um número com o expoente menos 5. Ou seja, eu vou andar 5 casas para cá. Então, aqui está a vírgula, eu vou andar 1, 2, 3, 4, 5. E esse número vai ficar 12 vezes 10 na menos 5, ok? Mais o outro número, que daí não precisa mudar. Professora, por que nesse caso você não colocou 1,2 também, que nem lá em cima? Porque é uma soma, né? É uma soma, e para somar a gente precisa ter os expoentes iguais. Eu sei que o expoente do outro é menos 5, então eu já escrevo esse como menos 5 também. Tá bom. Entendeu? Você só vai colocar a vírgula na primeira casa quando o problema pedir para escrever em notação científica. Quando é alguma operação, não precisa, tá? Não é necessário. Então, aqui agora vai ficar 12 mais 3, 15, vezes 10 na... o que eu fiz? Menos 5. Certo? Acompanharam? Certo. Deixa eu ver se fica melhor para enxergar isso aqui assim. Não tem, né? Ai, que coisa. Mas conseguiram ver aqui, né? Item E também é um número decimal, um número decimal, né? E um número com base de 10. Então, eu vou escrever esse número que está escrito normal, né? Como a gente escreve, em notação científica. Como o expoente é 5, eu vou escrever esse número aqui com o expoente 5 também. Então, eu tenho que andar 5 casas para cá. Como que vai ficar o número? 1, 2, 3, 4, 5. Então, vai ficar 0,45 vezes 10 na 5. Acompanharam?
mais 5 vezes 10 na 5, ok? Igual. Acompanharam tudo certo? Agora eu posso somar Sim. porque os expoentes são iguais. 5 mais 0, 45. Então, fica 5,45 vezes 10 na 5. Beleza? Certo? Tranquilo? Tudo beleza? Tudo tranquilo? Tudo dominado? Entenderam tudo? Sim. Sim? Tudo tranquilo. Beleza. Então tá. Então, soma e subtração. Eu vou somar e diminuir os números da frente, mantém a base, mantém o expoente. O único cuidado que eu tenho que ter é que os expoentes sejam iguais. Se eles não forem iguais, eu preciso deixar eles iguais. Eu faço isso mexendo com a vírgula. Quando eu ando com a vírgula para a direita, diminui o expoente. Quando eu ando com a vírgula para a esquerda, aumenta o expoente. Ok? Agora a gente vai começar a multiplicação. Na multiplicação, os expoentes não precisam ser iguais, tá? Na regra da multiplicação com base de 10, a gente vai multiplicar os valores da frente, mantém a base de 10 e soma os expoentes. Então, eu vou fazer 4 vezes 3, 12, mantém a base de 10 e soma os expoentes. 6 mais 5, 11. Ok? Fácil, né? Letra Bem G, tranquilo. 6 vezes 3, 18, vezes 10 na menos 5. Menos 3 menos 5 dá menos 8. E aí você precisa cuidar o sinal, né? Se for negativo, você faz a jogada com negativo. Se for positivo, com positivo, e aí por diante. Certo? 2 vezes 5, 10, vezes 10 na 5 mais 4, 9. Ou eu posso escrever esse número como sendo 10 na 10. Ok? Porque eu tenho 10 na 1 vezes 10 na 9. Então, vai ficar 1 mais 9, 10. Ok? Acompanharam? Acompanhamos. Beleza. Amax. E tem I, 9 vezes 2, 18, vezes 10 na 9 menos 6 fica 3, 3 menos 6 fica menos 3. Professora, só uma pergunta, por que você Oi? fez 10 vezes 10 na 9 igual a 10 na elevado a 10? Porque, como eu cheguei aqui no 10 vezes 10 na 9, você entendeu? Sim, nessa parte sim. Tá, então agora continua a mesma regra da multiplicação. Você multiplica os números da frente, quando não tem nada na frente é 1, né? Então vai continuar 1 ali, ou seja, nada. Sim. Mantém a base de 10 e soma os expoentes. Quando não tem nenhum expoente, o expoente é 1. Então eu vou fazer 1 mais 9, que dá 10. Tá Entendeu? bom. Entendi, obrigado. Beleza. Item J, 3 vezes 2, 6, vezes 10 na 9 menos 3, 6. 6 menos 6 dá 0. 10 na 0 é? 10. Não. Um. 1. Todo número elevado a 0 é 1. Então, fica 6 vezes 1, que é igual a... igual a 6. Ok? Muito bem. Então, multiplicação. A gente vai multiplicar os valores da frente, mantém a base de 10, ou seja, repete a base de 10 e soma os expoentes. Divisão. A gente vai dividir os números da frente, mantém a base e diminui os expoentes. Então, na letra K, 4 dividido por 2, 2, vezes 10 na 8 menos 3, 5. Certo? E aí, aqui você tem que ter um cuidado. Sempre que, na divisão, sempre é o expoente de cima menos o de baixo. Então, se for, por exemplo, 10 na 4 dividido por 10 na 6. Opa! Quanto que vai dar?
Oi? Tem alguém aí? 10 a menos 2? Isso. Porque eu faço 4 menos 6. Então, vai ficar 10 na menos 2. Muito bem. Todo mundo conseguiu acompanhar? Sim? Sim. Letícia está perguntando, provavelmente na multiplicação e na divisão, né? Não há necessidade de você igualar, tá, Letícia? Você vai estar perdendo tempo, provavelmente. E aí é mais fácil você multiplicar 2 por 3 do que 2 por 0,003, se você for mexer na vírgula, entende? Então, não precisa igualar os expoentes, não. Só multiplica e soma. Mais fácil. Ok? Tranquilo? Entenderam essa lista? Conseguiram entender tudo? Conseguiram fazer tudo? A gente pode continuar agora com hidrostático, que vocês vão conseguir resolver todos os problemas que tiverem, notação científica. Sim, professor. Olha, garantir eu não posso, mas eu vou tentar. Então, tá, isso aí. Deixa eu só fazer a lista de chamada aqui, que eu já coloco ali, que é mais fácil do que ficar chamando todo mundo. Ai, pera lá. Vou dar um tempinho para vocês copiar. Ah, não, eu já tirei, né? Querem que eu compartilhe lá? Para vocês copiar ou já copiaram? Que a resposta eu não vou deixar no Siga, tá? A resposta vai estar só na aula. Professora, se você puder mostrar a tela de novo, só pra gente tirar uma print, por favor. Tá. Seus bonitos, tem que copiar, né? Acho que não vai dar para caber tudo. Não vai caber tudo num só. Tem que fazer 2 prints. Quando terminar aí, me chama que daí eu abaixo ali. Que dia é hoje? 4, né? 4 do 5. Lista de chamada aí, coloquem lá o nomezinho e a turma A, turma B, para facilitar a vida da prof. Pronto? Posso baixar lá? Por mim, pode baixar. Então tá, daí a parte final. Feito, copiado tudo? Pronto, né? Dá tempo de tirar 80 prints já. Beleza. Sim? Mais um sim eu desligo daí. Quer dizer... Tá, beleza. Desligo não, né? Interrompa o compartilhamento. E aí vou compartilhar outra coisa. Beleza, então. Tá aparecendo já? A hidrostática? Agora.
Foi, né? Tá. Então, aula passada a gente começou a discutir a parte de hidrostática, que é a área da física que discute fluidos em repouso. Fluidos são substâncias que têm a capacidade de escoar. Então, por exemplo, se eu virar essa garrafinha, a água vai escoar, ela vai sair. Se eu abrir um recipiente com gás, esse gás vai escoar. Eles não têm forma definida, eles se adaptam à forma do recipiente que o contém. Então, se eu pegar 1 litro d'água e colocar numa garrafa, ele vai se adaptar à forma da garrafa. Se eu colocar numa xícara, a forma da xícara e assim por diante. E os gases também, né? Então, fluidos são todos os líquidos e todos os gases, ok? Então, a hidrostática vai estudar os fluidos, que são os líquidos e gases, em repouso. Aí nós vimos uma propriedade chamada viscosidade, que está relacionada com o grau de dificuldade desse fluido escoar. Quanto mais difícil para ele escoar, maior é a viscosidade. Então, se eu pegar no mel e na água, quem que tem maior viscosidade? O mel? O mel, porque ele vai fluir, ele vai escoar mais dificilmente, ok? Muito bem. E aí nós vimos uma grandeza chamada pressão, que também está relacionada com os fluidos, com a hidrostática, que ela é a força aplicada perpendicularmente, ou seja, é uma força normal aplicada sobre uma área na superfície. Então, sempre que a gente tiver... Agora eu não enxergo o que vocês enxergam. Peraí. Sempre que vocês tiverem, não vai dar. Sempre que vocês tiverem, esse objeto está muito grande. Sempre que vocês tiverem, sempre que vocês tiverem um objeto sobre uma superfície, esse objeto vai estar fazendo uma força sobre a superfície. Que força é essa? A força-peso. A força-peso. Força-peso. Muito bem, a força-peso. E aí, se ele exerce uma força sobre essa área, ele está exercendo uma pressão. E essa pressão, ela vai ser diretamente proporcional à força aplicada e inversamente proporcional à área. Ou seja, quanto maior a força... Deixa eu colocar aqui. Quanto maior a força, maior a pressão. Então, quanto maior, por exemplo, se eu pegar um elefante e um gatinho, quem que vai exercer maior pressão na mesma área? O elefante, porque a força que ele faz, no caso a força-peso, é bem maior que a força do gatinho, ok? Então, a força e a pressão são diretamente proporcionais. Quanto maior a força, maior a pressão. E a área é inversamente proporcional à pressão, ou seja, quanto maior a área, menor a pressão. Por isso que as carretas, quando são muito grandes, né, tem vários pneus. Por que tem vários pneus? Para distribuir a força numa área maior e aí, consequentemente, diminui a pressão, ok? Oi? Só para lembrar, isso está totalmente conectado com a força da gravidade, né? Por quê? Porque pressão tem que ser feita quando algo está sendo puxado para o centro da Terra, então seria a gravidade. Não tem nada a ver, não? Na verdade, a força que está sendo feita ali é a força-peso, né? Então, está relacionada com a força da gravidade. Então tá, obrigado. Beleza. Então, quanto menor a área, maior a pressão, e quanto maior a área, menor a pressão, e vice-versa, né? Ok? Elas são inversamente proporcionais. Matematicamente, nós definimos a pressão como sendo força sobre área, certo? Unidade de pressão no SI é Newton por metro quadrado, porque é força por área. A unidade usual que nós usamos normalmente é o ATM, que equivale a 1 vezes 10 na 5, aproximadamente Pascal, né? Tem o libra por polegada quadrada também, que é o que usam nos postos de gasolina lá para encher os pneus. E o barômetro, que é utilizado pelos meteorologistas. Ok? Isso tudo nós já tínhamos visto na aula passada, né? Sim. Sim. E aí tínhamos visto esse exemplo da bailarina com um pé, depois 2 pés. Sim. Sim.
Sim, tinham entendido tudo? Tranquilo? Sim, sim. Beleza. Aí definimos densidade. Então, a densidade de um corpo é a razão entre a massa por unidade de volume. Então, por exemplo, a madeira tem 0,6 gramas por centímetro cúbico. O que que isso significa? Significa que cada centímetro cúbico de madeira tem 0,6 gramas de madeira, ok? Isso que é a densidade. Unidade no SI, como é massa sobre volume, é quilograma por metro cúbico, mas o que a gente mais usa no nosso dia a dia é grama por centímetro cúbico. E aí a gente tem que ver como fazer essas transformações aqui, tá? Beleza. Eu tinha dito para vocês que eu ia fazer uma aula de notação científica e uma aula de transformações de unidade, né? 1, ok, 2 ainda não. Eu vou ver se eu consigo fazer e aí eu deixo lá no Siga também, ok? Porque vocês vão precisar saber como transformar de centímetro cúbico para metro cúbico, de metro quadrado para milímetro quadrado, por exemplo, e assim por diante. Certo? Esse exemplo da caixa nós vimos também? Vimos, né? Beleza. Sim. Então, a gente vai entrar na segunda parte de pressão. Então, vamos falar sobre a pressão atmosférica. Todo mundo sabe que ao redor da Terra existe uma camada gasosa chamada atmosfera, certo? Essa camada atmosfera, ela é uma mistura composta por uma mistura gasosa, 21% de oxigênio, 78% de nitrogênio, aproximadamente, e ela é mais ou menos dessa forma aqui, né? Então, ao redor da Terra, em todo o redor da Terra, tem essas regiões aqui que vocês devem ter visto em geografia, né? A troposfera, a estratosfera e assim por diante. E essa camada atmosférica, ela é formada por gases, certo? Cerca de 90% de todo o gás, de todo o ar que envolve a Terra, ele fica aproximadamente 18 quilômetros de altitude. Por isso que quando a gente sobe muito na altitude, a gente diz que o ar fica rarefeito. O que isso significa? Significa que tem menos moléculas, menos partículas, né, menos gás nessa região aí onde a altitude é maior, ok? Assim como um objeto em cima da mesa. Estão vendo a borrachinha, né? Assim como um objeto em cima da mesa exerce uma pressão, os gases que estão em cima aqui da atmosfera também exercem uma pressão. E esses gases, essa pressão que a camada atmosférica faz, essa pressão que os gases da camada atmosférica fazem sobre a Terra é chamada de pressão atmosférica, ok? Então, a pressão atmosférica é a pressão que os gases que estão na camada atmosférica fazem sobre a Terra. Ok? Ok. Como a superfície da Terra ela é irregular, né? Tem vales, tem montanhas, tem o nível do mar, a pressão ela varia conforme a localidade que a gente está. Então, imaginem comigo. Onde que a pressão vai ser maior? Na cidade A, que está no litoral, aqui está o nível do mar, ou na cidade B, que é na montanha, na serra aqui. A gente pode dar essa resposta imaginando a coluna de ar que eu tenho aqui. Lembra que eu falei que quanto maior a força que o objeto faz, maior é a pressão, como no caso do elefante e do gatinho? Aqui, quanto mais gases tem fazendo pressão sobre a Terra, maior vai ser a pressão que eles fazem. Então, se nessa região aqui a coluna de ar é maior, significa que eu tenho mais molequinhas, ó, pensem aqui, em toda essa região aqui, tinha um professor de geografia que explicava assim, né, não sei se o outro explicava.
Você tem várias molequinhas aqui, ó, molequinha, molequinha, molequinha. Em toda essa região aqui, você tem várias moléculas de gás que estão fazendo pressão sobre aqui, sobre essa cidade A aqui. Já na cidade B, olhem como a coluna de ar é menor. Significa que tem menos molequinhas aqui em cima. Então, onde que a pressão é maior? Ao nível do mar ou na serra? No nível do mar. Ao nível do mar. Porque a coluna de ar que está fazendo pressão é maior. A mesma coisa do elefante. O elefante vai fazer uma pressão maior porque ele tem uma força maior, ok? Então, a coluna de ar que está fazendo força ali em cima vai ser maior. Então, ali que vai ser a maior pressão, certo? Então, a pressão ao nível do mar é maior que a pressão na serra, ok? Muito bem. Quem mediu a pressão atmosférica pela primeira vez foi o Torricelli. Ele realizou uma experiência em 1643. Ele pegou um tubo de mercúrio, ele pegou um recipiente, encheu de mercúrio e pegou um tubo de vidro de 1 metro e colocou dentro desse recipiente. Vocês já fizeram isso? Pegar um prato com água, colocar um copo de boca para baixo assim? O que acontece? A água entra para dentro. Já viram isso? Se não viram, se não fizeram, tentem fazer para ver. Foi exatamente o que Torricelli fez. Ele pegou um recipiente, encheu de mercúrio líquido, pegou um tubo de vidro e colocou dentro desse recipiente. E aí ele viu que o mercúrio entrava, né, dentro desse vidro e estabilizava em 76 centímetros de altura. O que isso significa? A gente vai ver que sempre que eu tiver no mesmo nível, ou seja, na mesma altura, com o mesmo líquido, com o mesmo fluido, as pressões são iguais. Ou seja, olhem aqui o ponto A e o ponto B. Estão vendo o ponto A e o ponto B, né? O líquido é o mesmo, é o mercúrio, certo? Então, o que eu posso dizer do ponto A e o ponto B? Que as pressões no ponto A é igual à pressão no ponto B, ok? Estão acompanhando? Estamos acompanhando. Ok. Quem que faz pressão sobre o ponto A? É essa coluna de mercúrio de 76 centímetros. Quem que faz pressão no ponto B? A atmosfera. A pressão atmosférica. Muito bem. Então, Torricelli concluiu que se aqui no ponto B, quem está fazendo a pressão é a pressão atmosférica, e aqui no ponto B, no ponto A, é a pressão desse líquido, significa que a pressão atmosférica é igual à pressão exercida por uma coluna de mercúrio de 76 centímetros de mercúrio. Essa é a definição de pressão atmosférica, tá? Então, a gente vai representar a pressão atmosférica como PATM, que é igual a 1 atm, que é igual a 76 centímetros de mercúrio, tá? Então, esse Hg é mercúrio. Essa é a definição de pressão atmosférica. É igual a 1 atm e é igual a 76 centímetros de mercúrio, ok? Isso ao nível do mar, né? Porque se a gente estiver na serra, essa pressão vai ser menor. Menor, muito bem. E 1 atm equivale a 1 vezes 10 na 5 Pascal, que é a unidade do SI, ok? Sempre que vocês ouvirem falar em pressão normal, né, é comum ouvir, hoje a gente está nas condições normais de pressão e temperatura, né, tal coisa aconteceu. Então, pressão normal é pressão a 1 atm, tá? Muito bem. Então tá, por que a pressão é menor nessa região mais altitude? Por que a pressão é menor conforme aumenta a altitude, né? Como eu falei lá no início, a maior concentração de moléculas dos gases da atmosfera se encontram mais próximo do solo. Conforme a gente vai aumentando a altitude, esses gases vão ficando mais espalhados, ou seja, o ar vai ficando mais rarefeito. Como tem menos partículas, como tem menos molécula, a pressão vai ser menor, certo? Então, quanto maior a altitude, menor a pressão.
Vocês já pensaram por que a gente consegue tomar suco de canudinho? Se não houvesse pressão atmosférica, será que a gente conseguiria? Se eu fosse lá para a Lua, onde não tem camada atmosférica, será que eu conseguiria tomar de canudinho? Não. Por quê? O que faz com que a gente tome de canudinho? O que empurrou aquele líquido de mercúrio para dentro do vidro? Ou se eu fizer a mesma coisa com água, o que vai empurrar a água para dentro? O que empurra o suco quando eu tomo de canudinho para dentro? É a Gravidade. Força, Não. força da Pressão atmosférica. atmosférica. pressão atmosférica. Muito bem. Sempre a pressão vai da maior para menor pressão, tá? Sempre o fluxo é da maior para menor. Quando você faz esse ato de sugar para tomar de canudinho, o que acontece com a pressão dentro da tua boca? Aumenta ou diminui? Diminui. Diminui. Então, a pressão, o líquido vai ser empurrado da maior pressão, que é a pressão de fora, para dentro. E quem faz isso é a pressão atmosférica. A pressão atmosférica vai empurrar esse suco para dentro do canudinho. Ok? Muito bem. Professora, mas no caso não é você que está fazendo a pressão para o suco vir? Por que depende da pressão do ambiente, então? Porque eu só estou fazendo com que a pressão dentro fique menor. Mas ela é menor do que o quê? Do que a pressão atmosférica, entende? Por isso que entra. Ah, tá bom. Se não tivesse nada, não aconteceria nada. Tá bom. Aquele zumbido no ouvido quando a gente desce a serra, vocês já ouviram? Já sentiram? Por que isso acontece também? Por causa da pressão atmosférica. Quem controla a pressão no nosso organismo é o nosso ouvido. E quando a gente sobe a serra ou desce a serra, que dá uma mudança de pressão muito grande, quem sente isso primeiro é o nosso ouvido. Então, aquele zumbido que a gente escuta, que a gente sente, é chamado de barotrauma, né? A gente sente isso quando desce quando desce a serra ou quando anda de avião, né? Dá para sentir esses efeitos aí da pressão atmosférica. Ok? Tudo bem? Muito bem. Então, nós falamos que sólidos exercem pressão, nós falamos que gases exercem pressão e os líquidos também exercem pressão. Então, se eu pegar uma garrafinha d'água e colocar sobre uma superfície, ela também vai exercer uma pressão, certo? Isso aí é chamado de teorema de Steve. Então, vamos supor que eu tenho um recipiente que tem uma área de seção reta A e uma altura H. Esse líquido tem uma densidade D e está num lugar onde a aceleração da gravidade é G. Sabemos que pressão é força sobre área. Quem que faz essa força? Que tipo de força que é quando um objeto está sobre uma superfície? É a força-peso, certo? E nós sabemos que força-peso é M vezes G, ok? Nós vimos também que a densidade é massa sobre o volume. Vou passar esse volume que está dividindo para o outro lado, multiplicando. Então, a massa é igual a densidade vezes o volume. A gente sabe que o volume de qualquer recipiente é a área vezes a altura, certo? Se eu isolar a área, esse H que está multiplicando vai passar dividindo. Estão acompanhando? Então, eu vou substituir esse M aqui dessa forma aqui em cima e vou substituir o A dessa forma aqui em cima. E aí eu chego que pressão é força sobre área. A força M vezes G, eu substituí o M por isso daqui e substituí o A por isso daqui. V em cima, V embaixo, cancela, e esse H aqui, que é 1 sobre H, vai para cima multiplicando. Então, a gente enxerga que a pressão exercida pelos líquidos, ela depende da densidade do líquido, da aceleração da gravidade do local e da altura desse líquido. Ou seja, né, se eu estiver mergulhando, da profundidade que eu estou desse líquido. Ok? E essa é a pressão exercida pelos líquidos. Certo? Anotem aí o que é cada letrinha para depois vocês saberem fazer. Tá? P é a pressão. Oi. Depois você vai disponibilizar o slide? Sim. Mas anotem, né? Aqui não está anotado, então anotem. P é a pressão. Oi.
Então, quando você entra numa piscina, a pressão da água é de acordo com a pressão atmosférica, ou não? Então, essa pressão aqui é se o recipiente está fechado. Se o recipiente estiver aberto, além dessa pressão que o líquido faz, nós temos mais a pressão atmosférica. Muito bem. Então, se você tiver num ambiente aberto, como na piscina que você está falando, ou num lago, no mar, sei lá, a pressão que vai estar exercendo sobre você vai ser a pressão do líquido, que no caso é isso daqui, DGH, a densidade do líquido, a aceleração da gravidade e a profundidade, a altura desse líquido, e mais a pressão atmosférica. Muito bem. Ok? Conseguiram acompanhar? Entenderam? Ô, professora, e se a pressão atmosférica for menor, Como dá assim? para ir se vamos dizer que a pressão da atmosfera é menor, no caso da Lua que você disse, e se você quiser mergulhar, você vai conseguir ir mais fundo, é isso ou não? O que vai acontecer? Se não tivesse pressão atmosférica, né? Porque a pressão ia ser menor. Isso, Tá bom. Isso aí. Mas tem a gravidade também, que interfere. Pois é. E daí? Aí não adianta muita coisa. Muito bem, isso aí. Acompanharam, então. Vamos ao exemplo, então? Então tá, pressão do líquido depende da densidade do líquido, da aceleração da gravidade e da altura, ou profundidade, né, seja como vocês quiserem chamar. Se o recipiente for aberto, além dessa pressão do líquido, tem mais a pressão atmosférica. Esse é o teorema de Stevens, tá? Ele diz que a pressão em um ponto situado a uma profundidade H de um líquido em equilíbrio é igual à pressão atmosférica, PA, na superfície, adicionada à pressão exercida pela coluna de líquido DGH, situada acima do ponto. Então, basicamente, é a pressão do líquido mais a pressão atmosférica. Exemplo. Alguém quer ler? Assinaram a lista? Você estava falando ali em comprar mercúrio para fazer o teste? Dá para fazer com água também, só que você vai ter que ter um tubo de 1 metro, mais ou menos. Porque aí, por causa da densidade, né, a altura vai ser maior. Não precisa ser água quente. Ninguém quer ler para mim? Assinaram a lista? Acho que assinaram. Quer que eu leia, prof? Pode, por favor. Submerso em um lago, um mergulhador constata que a pressão no medidor que se encontra no seu pulso corresponde a 1,6 vezes 10 na quinta newtons por metro quadrado. Um barômetro indica a pressão atmosférica local de 1 vezes 10 na quinta newton por metros quadrados. Considere a densidade da água sendo 10 elevado ao cubo, quilogramas por metros cúbicos, e a aceleração da gravidade 10 metros por segundo ao quadrado. Calcule a profundidade em que o mergulhador se encontra em relação à superfície do lago. Tá, muito bem. Então, nós temos ali um carinha que está mergulhando, e aí, o que exerce pressão sobre ele? Vai ser essa coluna do líquido, que é a profundidade, que vai depender da profundidade que ele está, mais a pressão atmosférica, certo? Então, isso aqui que aparece, isso aqui que lê no reloginho dele, que ele tem lá, 1,6 vezes 10 na 5 newton por metro quadrado, é o quê?
Pressão Qual? atmosférica. Não. A atmosférica é 1, ó. Essa daqui é Não é a gravidade? pressão total, é a pressão, ó, o que aparece no reloginho lá dele é a pressão total, é a pressão que esse líquido está fazendo mais a pressão atmosférica, entende? Lembra o que eu falei aqui, ó, que a pressão é, quando o recipiente é aberto, a pressão total vai ser a pressão atmosférica mais a pressão do líquido. Então, aquilo que aparece no reloginho dele lá é a pressão total, tá? Então, a pressão total, 1,6 vezes 10 na 5 Newton por metro quadrado. O problema diz que a pressão atmosférica é 1 vezes 10 na 5 Newton por metro quadrado. A densidade do líquido também é dada, que é 10 na 3 quilograma por metro cúbico, certo? E a aceleração da gravidade, que é 10 metros por segundo ao quadrado. Ok? Então tá, eu vou partir dessa equação aqui. A pressão total é a pressão atmosférica mais a pressão do líquido DGH. Pressão total, o problema dá 1,6 vezes 10 na 5, igual a pressão atmosférica, que é 1 vezes 10 na 5, mais a densidade, que é 10 na 3, vezes o G, que é 10, vezes H, que é o que eu quero descobrir, ok? Conseguiram entender o problema? Ele está lá no fundo da lagoa, do mar, sei lá o que é que ele está falando. Ah, é um lago, né? Ele está lá submerso no lago e eu quero saber qual profundidade que ele está. Eu sei que a pressão que ele se encontra é 1,6 vezes 10 na 5. Essa é a pressão total, ou seja, é a pressão atmosférica mais a pressão do líquido, certo? A pressão atmosférica é 1 vezes 10 na 5, a densidade da água é dada, a aceleração da gravidade é dada e eu quero descobrir o H. Então tá, essa daqui é a minha variável. Eu tenho que passar o que não é variável para o outro lado. Primeiro vou passar esse cara que está aqui somando para o outro lado, diminuindo. E aí nós já aprendemos como fazer subtração com base de 10. Diminui os números da frente, então vai ficar 1,6 menos 1, 0,6. Mantém a base de 10, mantém o expoente que é 5, ok? E nós já vimos também como multiplicar com base de 10. 10 na 3 vezes 10 na 1 dá 10 na 4, ok? E aí vou passar esse 10 na 4 que está aqui multiplicando para o outro lado, dividindo. Então, vai ficar 0,6 vezes 10 na 5 dividido por 10 na 4. Vai dar 0,6 vezes 10 na 1, porque eu vou fazer 5 menos 4, lembra? Então, fica 1. 0,6 vezes 10 dá 6 metros. Então, esse mergulhador está a 6 metros de profundidade. Ok? Conseguiram entender a questão? Tranquilo? Querem copiar? Deixa um minutinho pra gente copiar, por favor. Deixo. Tá bom, minha. Qual separação, Luísa, né? Qual separação, números para um lado e números para o outro? Ah, tá. A gente tem que isolar a variável. Isso serve para esse caso, isso serve para a questão de matemática, isso serve para sempre, tá? Você sempre tem que isolar a variável. Onde está a tua variável? A tua variável está com esse termo aqui. Então, você deixa esse termo aqui todo, sem mexer. E você passa o resto para o outro lado. Então, o que, que você tem além disso? Você tem esse cara aqui. Esse cara aqui está somando aqui, porque é isso mais isso, certo? Então, ele está somando. Se ele está somando, você vai passar para o outro lado diminuindo, tá? E aí, esse cara aqui continua aqui. Ok? Você tem que passar tudo que não é a tua variável, que no caso, nesse caso aqui, a nossa variável é o H. Tudo que não é a variável,
para o outro lado. Tá? Primeiro você vai somar, passar o que está somando, depois você vai passar o que está multiplicando. Nesse caso, né? Aí vai depender de cada situação. Entendeu? Beleza. Pronto! Só um pouquinho, então. Beleza? Posso seguir? Sim. Tá, agora vamos falar sobre vasos comunicantes. O que são vasos comunicantes? É um conjunto de recipientes interligados entre si, ou seja, eles têm uma base em comum, tá? Então, eu tenho, em cada ramo aqui, eu posso ter várias formas, vários tamanhos. O que a gente observa nesses vasos comunicantes? Mesmo cada ramo tendo tamanhos diferentes, formas diferentes, o líquido sempre vai se estabilizar na mesma altura, ok? Por que isso acontece? Por causa da pressão. Se o líquido se estabilizasse aqui numa altura diferente, a pressão nesse ponto aqui de baixo seria diferente. Lembram que a gente viu que a pressão depende da altura? Então, se eu tivesse aqui uma altura maior, a pressão nesse ponto seria diferente da pressão nesse ponto. E aí poderia causar ruptura nessa estrutura, né? Nesse vidro. Por isso que, sempre que a gente estiver no mesmo nível, prestem atenção, sempre que a gente estiver no mesmo nível, no mesmo líquido, a pressão é sempre igual, certo? Muito bem. Então, aqui só está explicando o que eu já falei. Ó, sempre que a gente estiver no mesmo nível, no mesmo líquido, ou seja, na mesma altura, as pressões são iguais. Estão vendo esse desenho aqui, ó? Em cima nós temos várias formas e vários líquidos, né? Se a gente for comparar, o volume de líquido que tem em cima aqui é diferente. Mas como eu tô no mesmo nível, no mesmo líquido, a pressão em A, em B, em C e D são iguais, ok? Independente da forma, da quantidade de líquido que tem em cima. Como eu tô no mesmo líquido, na mesma altura, as pressões são iguais. O mesmo acontece no ponto E, F, G. As pressões são iguais, ok? Um vaso comunicante que a gente tem no nosso dia a dia é o nosso bule ou a chaleira, né? Mesmo que você gire, ó, observem aqui o que acontece com a quantidade do líquido. Mesmo que você gire, a altura desse líquido vai ser sempre igual, ó. Estão vendo? Porque é o mesmo líquido na mesma altura para que a pressão se equilibre. Certo? Muito bem. Exemplo mais um. Quem lê? Para nós acabar, vamos ler rapidinho. Guilherme. Lê então, professora. Então tá, obrigada, João. Um tubo em forma de U contém água. A altura dos ramos é igual. Colocando-se o óleo no ramo da direita, observa-se que a altura dos dois ramos fica diferente, pois os líquidos não se misturam e suas densidades definem o desnível. Após o procedimento, o equilíbrio é estabelecido. Ah, tá, desculpa. Sendo densidade 1 igual a 1 grama por centímetro cúbico, densidade 2 é 0,8 por gramas por centímetro cúbico e altura... Não, agora esqueci o que é o H. É a altura. É a altura, desculpe.
A altura 2 é igual a 2,5 centímetros e calcule H. H1. Tá, então eu tenho inicialmente um tubo em formato de U. Esse tubo em formato de U é um tipo de vaso comunicante, né? Porque são dois tubos, perdi aqui. Dois tubos interligados por uma base em comum. E quando tem só água, como é o mesmo líquido, os dois ramos vão se estabilizar na mesma altura, ok? Para equilibrar a pressão aqui embaixo, certo? Aí eu pego e coloco 2,5 centímetros de, o que que é? Óleo, né? Óleo. O que que vai acontecer? Como a densidade do óleo é diferente, para equilibrar as pressões, essas alturas elas vão se modificar, né? Para equilibrar, elas vão se estabilizar em alturas diferentes. Ele diz que o óleo que ele coloca é 2,5 centímetros e eu quero saber quanto que vai ficar a altura de água, certo? De onde eu parto? Sempre que eu tiver problemas assim com vasos comunicantes, eu preciso lembrar que quando eu tô na mesma altura, no mesmo líquido, as pressões são Iguais. Iguais, tá? Então eu vou separar. Eu vou desenhar uma linha separando onde acontece a separação entre os líquidos, no caso aqui, onde vai acontecer a separação entre a água e o óleo. Então, nessa região aqui, eu tô no mesmo líquido, né? Eu tô na água. Então, as pressões vão ser iguais, certo? Então, eu vou desenhar esse ponto A e aqui um ponto B. Se eu tô nessa região aqui, estão me acompanhando? Nessa região aqui, eu tô no mesmo líquido que a água e na mesma altura. Então, a pressão no ponto A vai ser igual à pressão no ponto B, certo? É daí que eu vou partir, que a pressão no ponto A vai ser igual à pressão no ponto B. Quem que está fazendo pressão no ponto A? Observem que isso daqui é aberto, né? Então, é a pressão atmosférica mais a pressão do líquido em A, que nesse caso é a água que eu vou chamar de 1, certo? Então, vai ser a densidade da água vezes a altura da água vezes o G. Quem que vai fazer pressão no ponto B? Em cima do ponto B, eu tenho óleo. Então, vai ser, é aberto o recipiente, vai ser a pressão atmosférica mais a densidade do óleo vezes a altura do óleo vezes G, ok? E aí, eu vou pegar e igualar essas duas expressões, porque a pressão em A é igual à pressão em B. Então, vou pegar essa expressão aqui, que é do A, e igualar a expressão do B. Eu tenho pressão atmosférica dos dois lados. O que que acontece? Vai embora. Eu tenho G dos dois lados. O que que acontece? Vai embora. Então, sobra aqui a densidade em 1 vezes a altura em 1 vai ser igual a densidade em 2 vezes a altura em 2. Eu quero descobrir a altura 1. Então, esse D1 que está aqui multiplicando vai passar para o outro lado, dividindo. Densidade 2 é a densidade do óleo, que o problema dá, que é 0,8. A altura do óleo, o problema também dá, é 2,5, e a densidade da água é 1. Fazendo 0,8 vezes 2,5 dá 2. Ou seja, a água vai se estabilizar numa altura de 2 centímetros. Certo? Acompanharam a questão? Entenderam a questão? Compreendido. Compreendido. Muito bem. Vou deixar um tempinho aí enquanto eu procuro aqui os exercícios que eu tinha deixado. Cadê? Ai, que dor nas costas. Cadê? Aqui, lista hidrostática. Beleza. Então tá. Copiaram?
Tem mais um pouco para a gente discutir sobre o assunto, mas antes de ir para frente, eu vou deixar alguns exercícios sobre isso que a gente discutiu na aula passada e nessa aula, tá? Para vocês fixarem o conhecimento, ver onde que tem dúvida, onde que está tranquilo, onde que não está tão tranquilo. E aí eu vou deixar no Siga lá essa lista para vocês, tá? Beleza. Tá bom. Beleza. Não precisa entregar, não é para entregar, é só para vocês treinarem mesmo. E aí a gente corrige na próxima aula. Ok? Então tem aí, estão vendo a lista? Sim. Sim? Tem aí, acho que são 8 questões. Envolvendo tudo isso que a gente viu. Definição de pressão, densidade, pressão dos líquidos, pressão atmosférica, pressão dos líquidos, vasos comunicantes. Acho que eu não botei de vasos comunicantes. Aqui, ó, tem. Certo? Qualquer dúvida, então, podem mandar um e-mail ou aparecer no atendimento que a gente tira. E eu pretendo daí, antes da aula que vem, fazer a aula lá de transformações de unidades, que vocês vão ver, vão precisar fazer a transformação, por exemplo, muito importante, de grama por centímetro cúbico para quilograma por metro cúbico. Como é que faz isso? E aí tem que fazer a relação de quilograma para grama e de metro cúbico para centímetro cúbico. Certo? Então tá, deu tempo. Tchau, gente. Até semana que Tchau, vem. professora, até mais. Tchau, Até a próxima. Tchau, prof. Até mais. Boa semana. Um abraço igualmente. Valeu, Tchau, professora. Tchau, professora. Até mais. Até Até a logo. próxima. Tchau.